Vamos falar sobre mentoneira, quando nós podemos indicar e como confeccionar uma mentoneira no nosso consultório. Afinal de contas, a mentoneira que a gente costuma comprar na dental nem sempre é confortável para o nosso paciente, o que reduz a nossa taxa de colaboração. Todo aparelho removível ele precisa ser no mínimo confortável, senão o nosso paciente não vai colaborar, porque quem que vai usar algo desconfortável? Então hoje eu vou falar um pouco sobre indicações de mentoneira e eu vou mostrar como eu faço a moldagem no meu consultório para o meu protético confeccionar uma mentoneira individualizada, personalizada para os meus pacientes. Se você gosta de ortodontia, se você quer saber mais sobre mecânica e planejamento, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver um vídeo novo nesse canal. Então vamos lá, falando sobre mentoneira. Quando nós vamos usar a mentoneira? A mentoneira ela é utilizada como contenção do tratamento do padrão 3, da classe 3 esquelética. Ela é considerada uma contenção ativa, portanto, ela é uma excelente alternativa terapêutica para nós como contenção. Por que nós não usamos a mentoneira como alternativa de tratamento? Porque a literatura já se debruçou em relação a isso e já nos mostrou que para a mentoneira ter um efeito significativo e impactante no crescimento do nosso paciente, ela precisa ser utilizada por um longo período de tempo. Se ela é utilizada por um tempo curtinho, ela até vai ter efeitos no curto prazo, mas assim que nós tirarmos a mentoneira, nós teremos o que nós chamamos de recovery growth, ou seja, esse crescimento que foi teoricamente segurado, estabilizado por aquela mentoneira, ele irá se recuperar e mostrar todo o seu esplendor. Então, por esse motivo, nós não utilizamos a mentoneira como tratamento ativo, somente como contenção. Você também vai encontrar na literatura indicações da mentoneira para fechamento de mordida, porque ela tem um efeito de lingualização dos incisivos inferiores. Não é uma indicação comum, não é algo que faz parte dos nossos protocolos de tratamento, mas é válido você saber que é uma curiosidade sobre esse aparelho. Se você quiser utilizar a mentoneira aproveitando o efeito dentário dela de lingualização dos incisivos inferiores, existem estudos que comprovam que isso realmente acontece e pode inclusive ser utilizado como terapia para o tratamento da mordida aberta. E aí, o que acontece com a nossa mentoneira? A mentoneira, ela tende a ser um aparelho desconfortável. A gente compra na dental, igual a gente compra a máscara, PLA, mas às vezes ela é desconfortável no queixo do nosso paciente. E o fato dela ser desconfortável, dela não ser tão anatômica, faz com que o nosso paciente acabe não usando tão bem. E isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Então, nós confeccionamos a mentoneira. Isso eu aprendi em Bauru, nós fazemos isso como rotina lá. E eu vou explicar aqui para vocês, então, esse passo a passo para que você também consiga fazer no seu consultório. O que você vai precisar de material disponível? Você precisa de uma cera 7, ok? Então, a cera 7, gente, é essa cera rosa que vem nessa caixinha. Juntamente com ela, você precisa também da lamparina, para você deixar essa cera bem maleável, para poder ficar mais fácil a confecção. E o que mais? Alginato e só. É muito fácil. É basicamente assim que a sua bancada vai ficar, certo? Com todos os materiais que você precisa para confeccionar a mentoneira de forma individualizada, personalizada para o seu paciente. Primeira coisa que você vai fazer, então, é pegar a sua cera 7 e esquentar na lamparina para ela poder ficar bem maleável. Perceba que ela tá facinho de manusear agora. E agora que ela tá bem molinha, bem facinha de manusear, você vai vir no rosto do seu paciente e vai segurar como se fosse uma conchinha, certo? Inclusive, protege ela aqui na frente, olha, para poder não deixar vazar o seu alginato, porque você vai moldar. Então, é como se essa cera fosse ser a sua moldeira, certo? Então, contorna a face do seu paciente mais ou menos assim. E aí ela vai ficar mais ou menos assim, ó, igual uma conchinha, tá vendo? Ó, como se fosse aquelas casquinhas, bem certinho encaixando no rosto do seu paciente. E agora nós vamos preparar o alginato. Uma porçãozinha de alginato dá, não precisa muito mais do que isso.
com uma porção de água, manipula bem, que o importante é simplesmente você conseguir copiar a face do seu paciente, né? Moldar a face do seu paciente, para que a mentoneira fique super confortável. Esse é o nosso objetivo maior. Então, manipula todo o alginato e você vai despejar o alginato na sua casquinha, na sua moldeira de cera. E aí, você vai colocar no rosto do seu paciente. Super lindo fazendo isso, né? Tô adorando também. Eu sei que o paciente sente. E a hora que der presa, é só tirar da face do seu paciente. Repara como fica a anatomia. Ele copia certinho a anatomia do queixo do nosso paciente, ó. De maneira perfeita. Então, essa mentoneira, ela fica muito confortável. O que você pode fazer ainda é colocar numa canetinha, como se fosse assim, um V de vestibular. E aqui atrás, se quiser colocar um L de lingual, não tem problema. É mais no sentido de você se localizar depois e não fazer invertido, né? Então, você fazer certinho no formato do queixinho do seu paciente. E aí, você vai vazar, vai colocar gesso aqui, como se fosse o molde do paciente normal, numa moldeira. Vai colocar gesso e vai enviar para o seu protético. E aí, o seu protético vai conseguir confeccionar uma mentoneira que vai ser muito confortável para o seu paciente, porque ela vai ser 100% anatômica. Ela foi moldada, ela foi feita especialmente para ele. Outra coisa legal é que agora você pode perguntar que cor o seu paciente quer, se ele quer brilho, se quer figurinha. Gente, o aparelho tem que ser lúdico, então pergunta o que o paciente quer, brinca nessa hora para que seja algo divertido para o seu paciente, porque é uma fase que é cheio de aparelho, cheio de coisa, né? É uma fase de contenção, onde ele tá usando um aparelho novo, por isso vale muito a pena que você seja o mais divertido e o mais lúdico possível nesse momento, tá certo? Então, dessa forma, você vai conseguir ter o molde perfeito da face do seu paciente. Outra coisa, e aí agora eu já vou te mostrar a mentoneira pronta para você poder mostrar pro seu protético, tá? Então, ele vai confeccionar, essa não é uma mentoneira minha, lógico, né? É de um paciente. Então, você vai enviar para ele o modelinho de gesso, né? Feito em cima dessa sua moldagem. E aí, esse modelo vai servir de base para fazer o acrílico com a mentoneira. Você vai ter perguntado a cor, figurinha, brilho, tudo. Ele vai precisar confeccionar, olha aqui, alguns ganchos, tá vendo? Que são os ganchos pro elástico, certo? Então, ele vai deixar confeccionadinho o gancho para que você consiga usar com apoio do casquete. Então, o elástico vai vir do gancho do casquete até esses ganchos da mentoneira que o seu protético vai confeccionar, tá certo? É interessante que esses ganchos sejam relativamente longos, porque se eles forem muito curtinhos, na hora que você for colocar, vai ficar muito esticado, tá vendo? Aí vai ser desconfortável pro seu paciente, ou você vai ter que usar dois elásticos, um elástico dentro do outro dado um nozinho. Então, pede para fazer um gancho relativamente longo, se precisar, na hora você adapta, corta e deixa ele menorzinho, é só dobrar com 139, fica fácil, certo? É importante que o fio seja grosso e aí você vai ter, com certeza, uma colaboração maior do seu paciente, porque pelo menos no quesito conforto, você conseguiu fazer o melhor que você pôde. Outro ponto que muitas vezes me perguntam é em relação ao queixinho ficar meio assado, meio vermelhinho, igual acontece na nossa máscara, né? A máscara, ela vem com aquela esponjinha já. A mentoneira que a gente confecciona em consultório, não necessariamente. Então, você pode indicar para o seu paciente usar aqueles discos de algodão. Igual a gente indica quando tá muito vermelhinho o queixo na máscara, indica a mesma coisa aqui para a mentoneira. Aí, esse disco de algodão, lembra de falar para o paciente que quanto mais liso ele for, melhor. Porque tem alguns discos de algodão, que são esses discos que mulher usa para remover maquiagem. Alguns, eles são mais duros, sabe? Tem muito desenho em cima, eles são mais duros e aí incomoda um pouco mais o queixinho da criança. Se você pegar um bem lisinho e colocar, ele tende a ser mais confortável. Certo? Espero que você goste e que agora a mentoneira do seu consultório seja super confortável para você ter uma maior adesão dos seus pacientes nessa fase tão importante do tratamento. Muito obrigada e um beijão!